Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Que bom ter esse grupo expressivo hoje aqui, no dia, na noite, em que encerraremos o nosso primeiro livro, ou primeiro módulo, a Bibliologia. Hoje tem sorteio, hoje tem prova, hoje tem de tudo, como eu disse, Vamos começar orando, vamos apresentar ao Senhor esta aula, pedir-lhe que nos dê da sua graça, da sua orientação, que enche as nossas almas com a sua santa palavra. Oremos. Senhor Deus e Pai, a Ti nós rendemos graças por mais um dia que o Senhor nos concede estar em Tua santa presença, poder nos reunir, ó Pai, para ouvir e aprender da Tua palavra. Acerca, meu Pai, do Teu santo livro, nossos corações estão abertos, dilatados, para ouvir a Tua voz e aprender de Ti. Eu Te louvo, Te glorifico por cada aluno. Tenho constantemente orado a Ti, apresentado a vida deles e agradecido por ter, meu Pai, a oportunidade de ter diante de mim um grupo de pessoas que amam a Tua palavra e se interessam por aprendê-la cada vez mais. Abençoe a cada um. Se porventura ainda há alguns que estão a caminho, que possam chegar aqui em paz, protegidos e guardados pelas Tuas santas e poderosas mãos. E que aqui unidos possamos ter momentos maravilhosos de aprendizado da Tua palavra. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. A página é a de número 47. Estamos aí nos capítulos derradeiros do nosso primeiro livro, a Bibliologia. Só, aliás, recapitulando aqui, dando uma olhada no sumário, nós já passamos aí por assuntos importantíssimos, como, por exemplo, a divisão das Escrituras, a harmonia entre os testamentos, a autoridade, inspiração e inerrância das Sagradas Escrituras, formação do cânon. Falamos sobre o assunto principal das Escrituras, que é o Senhor Jesus, e também falamos sobre o que Jesus diz das Escrituras. Ainda na semana passada tivemos como tema a obra do Espírito Santo através das Escrituras e encerramos a nossa última aula falando acerca da supremacia da Bíblia quando o assunto é fé e prática de vida. Hoje nós concluiremos falando sobre completude, necessidade e um adendo, eu diria aqui, que são algumas dicas valiosas sobre como estudar a Bíblia. Começando então aí acerca da completude, nós temos o provérbio de número 30. Provérbio de número 30, versos 5 e 6. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Uma advertência, do proverbista. Nada acrescentes, ou seja, há uma proibição taxativa, enfática, de se acrescentar algo àquilo que está escrito. Por quê? Que estamos proibidos terminantemente, nós ou qualquer pessoa, quem quer que seja, após o encerramento, o fechamento do cânon sagrado, toda e qualquer pessoa está definitivamente proibida de acrescentar qualquer coisa ao que está escrito. Por quê? Justamente por aquilo que nós vamos estudar agora, o capítulo de hoje, o primeiro capítulo da aula de hoje, porque a Bíblia está completa. Esta é a nossa lição primeira de hoje, a completude das Escrituras. E naturalmente algo que está completo não precisa de acréscimo. Algo que está completo não precisa de nenhum adendo. Não, está completo, de maneira que a ênfase recai sobre a proibição de qualquer acréscimo. Bom, há duas verdades quanto às Escrituras Sagradas que andam de mãos dadas: sua autoridade e a sua completude. É impossível dissociá-las. A primeira, ou seja, a autoridade,
é a palavra final em matéria de fé e prática. A segunda, que é a completude, não admite quaisquer autoridades que contrariem a Bíblia, quer diminuindo-lhe a revelação, quer acrescentando outros dados além daqueles que nos foram apresentados pelo Senhor através da inspiração do Espírito Santo. Uma definição aqui de completude. Completude é aquilo que, pela excelência de suas qualidades, satisfaz plenamente, não admitindo acréscimos nem diminuições. É aquilo que é suficiente por si mesmo. Ainda uma definição teológica de completude. A Bíblia contém todas as palavras divinas que Deus quis dar ao seu povo em cada estágio da história da redenção, e que hoje contém todas as palavras de Deus de que precisamos para a salvação, para que de maneira perfeita nele possamos confiar e a ele obedecer. Observe que esta definição teológica, a despeito de usar a expressão contém, eu já disse a vocês que não é certo resumir ou reduzir a Bíblia a um livro que apenas contém a palavra de Deus. A Bíblia não é um livro que apenas contém. A Bíblia é a palavra de Deus. E essa diferença faz sentido. Eu estou usando aqui a expressão contém apenas no que diz respeito à definição teológica de completude. Ela está completa por quê? Porque nela contém tudo aquilo, todas as palavras, todas as expressões, todas as frases, todos os livros que Deus quis revelar à humanidade, por intermédio da inspiração do Espírito Santo. Então, tudo que está contido na Bíblia está contido porque Deus quis revelar, o Espírito Santo inspirou os santos profetas, os santos apóstolos, para redigir o livro que nós temos hoje e que está completo. Ainda dentro da definição teológica, assim, por ser completa, a Bíblia adverte contra a adição ou subtração de coisas ao seu conteúdo. Quanto a isso, somos sábios para compreender e acatar esta ordenança. A palavra de Deus contém a revelação completa da vontade de Deus. Então, eu já trouxe até esse primeiro slide aqui. Esse primeiro slide aqui, que há uma advertência a acréscimo. Alguém lembra de um outro momento nas Escrituras, uma outra passagem, em que terminantemente também é dito sobre pragas que viriam, ou juízos que viriam sobre aqueles que acrescentarem ou diminuírem algo às Escrituras Sagradas? Apocalipse, não é? O livro do Apocalipse é enfático também em dizer que se alguém acrescentar ou diminuir, todas as pragas, todos os juízos contidos neste livro, virá sobre aquele que desta forma agir. Então observe, o tom é pesado, é duro, é um tom assim muito incisivo e forte, para que de fato sobre aqueles que pensem, arrazoem acerca da possibilidade de acrescentar ou diminuir, sobre esses caia temor para que não façam. E ainda assim existem muitos que ultrapassam esta barreira, que ultrapassam esta ordenança e estão aí a bel prazer acrescentando ou diminuindo, fazendo textos ou outras bíblias com acréscimos ou com subtrações para atender a sua demanda pessoal. Você quer ver um exemplo? Um assunto que muitos pisam em ovos para falar sobre eles, né? É como um elefante entrando dentro de uma loja de cristais, com tanto cuidado para falar sobre esse assunto, mas não há necessidade, tamanha necessidade. Tem-se hoje no mercado aí uma Bíblia que é intitulada versão inclusiva,
O nome dela é belíssimo, Bíblia Graça sobre Graça. Ó, que coisa linda, graça sobre graça, é bonito. O nome, Bíblia Graça sobre Graça. Versão inclusiva, outra expressão bela que é usado, incluir, ao invés de excluir, né? Ajuntar, ao invés de espalhar. Mas qual é o conteúdo desta pseudo-bíblia, dessa pseudo-sagradas escrituras? Qual é a finalidade daqueles que a redigiram? O que está lá, ou o que não está lá, e por que está, e por que não está? Bom, essa Bíblia é uma Bíblia que foi produzida por um grupo, né, que defendem a causa homossexual. Eles dão outros nomes, mas enfim, para ser mais objetivo e direto, defendem essa causa. E textos bíblicos que, por exemplo, tratam como abominação o deitar-se, o homem com homem, a mulher com mulher. Opa, esse texto aí vai de contra a minha causa, a minha demanda, o que eu defendo. Então, tira. Outro texto que supostamente, dado a mente fértil do leitor, daria uma margem para se interpretar que há uma indução para que se haja relacionamento homoafetivo, como, por exemplo, o relacionamento de Davi com Jonatas, porque fala de amor, né, de um apreço muito grande entre um e outro. Opa, vamos dar uma ênfase maior a isso daí. Vamos subtrair o que não nos interessa e vamos enfatizar o... Aí a Bíblia é inclusiva, graça sobre graça. Trocando em miúdos, a Bíblia é gay. E aí há uma palavra condenatória para esse tipo de atitude. Estou citando uma porque teve uma repercussão muito grande e é mais recente. Mas as outras anteriores, seitas e heresias, têm mexido nas Sagradas Escrituras para atender a sua forma de compreender, ou tentando adaptar a Bíblia à sua vida, ao seu estilo de vida, ao seu gosto, à sua conduta, à sua prática de vida, e não enquadrar a sua vida à Escritura. Ao invés de abrir mão do pecado para andar em conformidade com a Bíblia, faz a Bíblia dizer que o pecado não é pecado para continuar pecando e dizer que está vivendo em concordância com a sua Bíblia. Irmão, isso é um pecado gravíssimo. Isso é uma atitude que a própria Bíblia, se defendendo, ela diz, ou ela desautoriza qualquer um de fazer tal coisa. Ai daquele que acrescentar, ai daquele que retirar. Então, vamos tomar cuidado. É claro, hoje, assim num âmbito ou num aspecto mais eclesiástico, mais assim, do dia a dia da igreja, você não vai ter aí muitas pessoas lidando com adulterações das Escrituras. Isso é numa escala muito menor. Mas, por exemplo, dentro do movimento pentecostal, do qual eu tenho a grata satisfação de fazer parte, me orgulho disso, apesar dos seus desvios, apesar dos seus excessos. Mas eu me orgulho, no bom sentido da expressão se orgulhar, de fazer parte do movimento pentecostal. Mas dentro dele há aqueles que não acrescentam ao que está escrito, mas sem o menor temor saem por aí dizendo o que Deus disse e o que Deus não disse. Deus me disse, Deus me disse, Deus está mandando eu te dizer, Deus falou comigo aqui agora, e vai, e Deus falou isso, e Deus falou aquilo, e Deus isso, e Deus aquilo. Está colocando na boca de Deus, nos lábios de Deus, aquilo que Deus não disse, dizendo o que Deus disse. Isso é um perigo muito sério, e fazendo as pessoas caírem, fazendo as pessoas errarem, fazendo as pessoas se desviarem, fazendo as pessoas se desiludirem com Deus, fazendo as pessoas se decepcionarem com Deus, fazendo as pessoas se frustrarem com Deus, porque diz que Deus disse o que Deus não disse, e a pessoa cria uma expectativa sobre algo que Deus teria dito, que não disse, e aí fica frustrado, fica decepcionado, enfraquece na fé, se desvia do caminho. E o que é, ou o que será dessas pessoas que têm feito a esses pequeninos errarem, caírem, se afastarem, provocando escândalos? Jesus falou: ai daquele que provocar escândalo e fizer um dos meus pequeninos se desviar. Era melhor pegar uma pedra de moinho, amarrar no pescoço, se lançar aí no mar, do que
tomar uma atitude que faça um dos pequeninos se desviar. Irmão, esse tipo de palavra deveria produzir temor, mas a gente está vivendo uma época de tão destemor, de tanta banalização do sagrado. A coisa santa está descendo ao nível do secular de uma forma tão horrenda, que Deus está fazendo parte das piadas aí na boca de crente de uma forma chula, sem o menor problema, sem a menor dificuldade. Nós devemos ter cuidado. Eu pego aqui esse gancho, abro e já agora fecho esse parênteses para ressaltar aí o cuidado que devemos ter quando se trata da palavra de Deus. Quer seja escrita, quer seja ela falada. Está dizendo que Deus falou, que não falou, está dizendo que está escrito, que não está escrito. Se eu for entrar por esse caminho aqui então, quanta gente fala que está escrito, que não está escrito? Ele diz, está escrito, e solta lá uma abobrinha, que não está escrito, mas ele diz que está escrito. E como a maioria dos que ouvem não está nem um pouco interessado em ir para a Bíblia procurar para saber se está escrito mesmo, não, o camarada de terno e gravata com o microfone na mão falou que está escrito, está escrito. Eu vou lá em casa ainda pegar a Bíblia e ficar procurando para conferir? Não, ele falou que tá, acabou. Poucos têm a atitude nobre dos bereanos. Assim, Lucas escreve, né? Os bereanos foram mais nobres. Por quê? Porque conferiam nas Escrituras se aquilo que estava sendo pregado de fato estava escrito. De vez em quando a gente encontra pessoas, vem lá o pregador na festividade, no congresso, fala alguma coisa que traz assim alguma desconfiança, e o tempo passa, e aí de vez em quando alguém nos procura e fala, tem 2 anos que eu estou encucado com aquele assunto que aquele pregador falou no congresso lá 2 anos atrás. Rapaz, você está 2 anos com isso e ainda não foi na Bíblia procurar saber se é ou se não é? Tem 2 anos que eu estou aí na dúvida se é ou se não é. Rapaz, e a Bíblia aí na sua cara e você ainda não foi lá para tirar essa dúvida? Está dormindo e acordando com ela 2 anos? Você sabe que acontece isso, né? Fica assim, o livro está diante de mim, de você, mas não quer ir para o livro conferir se de fato está lá. Prefere ficar com a dúvida, viver com a dúvida. Então é perigoso, cuidado. Vamos prosseguir. Quando nos referimos à revelação das Escrituras, é importante diferenciar essa ordem consumada de quaisquer outro uso do termo, por mais sagrado que seja. Hoje, há muitas pessoas que não entendem a diferença entre uma revelação ou visão, ou uma ideia que pode ser de Deus, ou do homem, ou de Satanás, a diferença entre essa revelação e a revelação de Deus, que é o cânon fixo, o cânon sagrado, as Escrituras. Eu posso ter uma intuição produzida dentro de mim pelo Espírito que em mim habita, que habita em você também. Eu posso ter uma direção do Espírito. Eu posso ter uma iluminação quando estou lendo um texto e o Espírito Santo me ilumina para que eu possa compreendê-lo dentro de uma perspectiva que ainda não ouvi, que o Espírito está ali me iluminando para caminhar por essa trilha, ter esse entendimento, essa compreensão, que depois possa ser até que seja importante que eu transmita, que eu passe adiante, para que outros também recebam esta revelação particular de um texto em particular que eu teria recebido. Mas enfim, a minha experiência, esta minha iluminação, esta minha revelação, este meu entendimento, ele deve passar pelo crivo das Escrituras. As Escrituras é que vai ser a última palavra para dizer se é ou não de Deus esta minha intuição, esta minha revelação, esta minha iluminação. Como é que eu vou? Fiquei na dúvida, será que é ou não é? As Escrituras é que vai bater o martelo. Porque se essa minha, estou aqui trabalhando com uma hipótese, supondo, esta minha iluminação, opa, rapaz, nunca tinha pensado nisso, esse texto aqui deve ser isso aqui, deve vir por esse caminho aqui, de repente eu estou trilhando esse caminho e percebo que ele produz uma contradição com outro texto. Não, espera aí, se está contradizendo as Escrituras, então isso é coisa da minha cabeça.
E olha lá se não é coisa do diabo. Pode ser também. A maioria das vezes é coisa do homem mesmo, da carne. Algumas vezes o diabo. E ocasionalmente pode ser também o Espírito Santo, pode ser. Mas tem que passar pelo crivo das Escrituras. Se passar, se enquadrar, ok. Se não passar, quem vai bater o martelo não é a minha revelação, é as Escrituras. Não é a minha iluminação, o meu entendimento, é as Escrituras. Então, cuidado, as Escrituras sempre foi, é e será a última palavra. Então você fica sempre atento. Não estou dizendo para você ser aquele crente crítico que fica no culto anotando o que o pregador fala e corrigindo, está certo, está errado, não assim. Não, cultue e adore, mas tenha um pouco de cuidado para não receber tudo como sendo de Deus, porque quem está falando não é Deus, é homem. É homem. A palavra é pura, mas quando passa por aqui, para chegar até aí, passa por um homem. E é nesse caminho que ela pode, que pode dar alguma ferrugem, alguma lama, alguma coisa que tire a pureza da palavra. Então, cuidado. Por exemplo, você está ouvindo um sermão, alguma mensagem de alguma coisa que foi dita por Jesus, de alguma parábola, de algum ensinamento, de algum sermão do próprio Jesus, e Jesus tenha dito, e aí de repente o cidadão vem assim: olha, irmão, Jesus disse isso, está escrito que ele disse isso aqui, ponto final. Aí o pregador diz assim: mas na verdade ele não queria dizer isso, ele queria dizer outra coisa. Aí você, calma aí, espera aí, ele não queria dizer isso, está escrito que ele disse isso, e você está dizendo para mim que o que ele disse está escrito não era o que ele queria dizer. Ele queria dizer outra coisa. Aí vem o pregador: o que ele queria dizer na verdade? Aí vai lá para outro. Não, se ele quisesse dizer essa outra coisa, não estava escrito o que está escrito. Estava escrito essa tal outra coisa aí que você está dizendo que ele queria dizer. Você está entendendo? Está pegando aqui o raciocínio? Está muito confuso? Acho que não, né? De vez em quando a gente se depara com uns que falam: irmão, está escrito assim, não está? Você fala: tá. Pois é, mas não é bem assim como está aí, não. Opa! Que conversa é essa que não é bem assim como está escrito aí? Não é bem isso que ele queria dizer, não. Na verdade, ele queria... Como é que você sabe que não era isso? Que ele queria dizer outra coisa? Irmão, isso é perigoso. Então tome sempre cuidado com isso daí. Esse negócio de o que está escrito... Aí a pessoa fala o que está escrito para dar um ar de comprometido com o que está escrito, aí depois ele bota de lado o que está escrito e vem falando outra coisa. Cuidado, fica com o que está escrito. O diabo foi derrotado não com o que Jesus achava, pensava ou imaginava. Ele tomou 3 tiros certeiros. Está escrito, está escrito e está escrito. Saiu correndo, está correndo de Jesus até hoje. Foi 3 balaças que ele tomou de Jesus no deserto. Está escrito, está escrito, está escrito. Então é assim que a gente vence, com o que está escrito. Eu tenho dito aí, a minha oração é que cada vez menos se ouça nos púlpitos das nossas igrejas: eu imagino, eu penso, eu acho, eu conjecturo, segundo o meu ponto de vista. Cada vez menos a gente ouça isso e cada vez mais a gente ouça pregadores dizendo: está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Esse que é o pregador bom, o que prega o que está escrito. Deixa para lá o que ele acha, o que ele pensa, o que ele imagina, o que ele supõe, e ele prega o que está escrito. A Bíblia está completa, irmão. Eu não preciso falar outra coisa fora da Bíblia, ela é completa. Eu não preciso trabalhar com imaginação, com conjectura, com outros livros, com Mishnah, com Talmud, com tradição judaica. Ok, uma vez ou outra para dar um suporte, mas não é necessário. Se não tiver, até ajuda mais, até ajuda se não tiver. Às vezes, se acrescentar essas informações, mais atrapalha do que ajuda. Fica com o que está escrito, que é o caminho mais correto, hein? Eu já disse aqui em outras ocasiões, para turmas passadas, a gente está indo aí, não sei se aqui agora já é a 7ª ou 8ª turma, a gente já tem dito em turmas passadas, que de vez em quando
a gente ouve por onde passa, a convite, pregando a palavra de Deus, enfim. Aí ao final a gente ouve, interessante, a pessoa vem de forma carinhosa, elogiar às vezes a nossa conduta, a mensagem, e aí diz assim, olha que interessante, fala assim, você é um pregador diferenciado. Aí eu, por quê? Porque você prega a Bíblia. Deve ser, não sei, que tipo de sentimento eu devo nutrir ouvindo uma coisa dessa? Eu sou diferente porque eu prego a Bíblia? Porque tem muito pregador aí que não prega a Bíblia. Vai estar pregando o quê, irmão Zé Gomes? E aí, cada vez mais eu me convenço de que o povo não está interessado em mensagem escalafobética não, hein? Tem uns aí que gostam de florear o pavão e tal, querendo impressionar. Quanto mais simples for a mensagem, mais o povo gosta. Quanto mais enfeite você fica jogando na coisa e tal, mais o povo fica, vai na simplicidade, está escrito, semeador saiu a semear. Olha que mensagem, semeador jogando semente na terra. E o pessoal, nossa, ele ensina com autoridade, ele ensina com poder, vai falar de jogar semente na terra. Isso aí, essa é a mensagem. Com poder, com autoridade. E vem o pregador querer falar do cosmos, do universo, das galáxias, de não sei o que lá. A Bíblia está completa. Não precisa falar nada fora do que está na Bíblia, não. Ir atrás de ciência, ir atrás de filósofo, ir atrás do não sei do que. Vá para a Bíblia, vá para a Bíblia. A Bíblia está completa. Não precisa desses acréscimos. Hashtag fica a dica. Vamos lá. Visto que há muitos livros que afirmam ter inspiração divina, uma atitude displicente ou ingênua para com esses livros pode causar confusão e destruição final. É interessante notar que, na época de Jesus, diversos livros do que hoje são considerados pela Igreja Romana como inspirados e como partes integrantes do Antigo Testamento já existiam. No entanto, das 64 vezes que Jesus citou o Antigo Testamento, que era a Bíblia dos seus dias, em nenhuma das 64 vezes ele cita qualquer desses livros que a Igreja Romana tem como inspirado. Estes livros também são conhecidos como escritos apócrifos. Esta expressão vem do grego apócrifo ou apócrifo, que significa oculto, escondido ou secreto. Dá uma olhada aqui. Aqui era o texto que a gente já pode passar por ele, mas se você quiser anotar no espaço de anotações, né, que a gente citou sobre o Apocalipse, também ser taxativo, testifica todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte. Então é o texto aqui, Apocalipse 22, 18 a 20. Falando aqui de livros apócrifos, o que são livros apócrifos? Apócrifos são livros não canônicos, não passaram pelo cânon, né? A cana, a medida, a vara de medir, ou seja, o crivo. Livros apócrifos reivindicam a autoridade divina, porém não são reconhecidos nem pela comunidade judaica, nem pela cristã evangélica. E aqui, volto a dizer, o próprio Jesus, que quando do seu ministério terreno já existiam esses livros, nunca fez qualquer citação a qualquer deles, dando-lhe, portanto, qualquer tipo de autenticidade. Então, não é reconhecido por Jesus, pela comunidade judaica, nem pela igreja evangélica. Os livros apócrifos, em negrito, que a gente vai ler já já, encontram-se na Bíblia de edição católica, servindo inclusive de base para doutrinas espúrias e avessas ao todo da palavra de Deus. Vamos ver aí, eu coloquei uma lista de livros apócrifos aqui, alguns, os que estão em negrito, estão contidos lá na Bíblia, na edição católica. Assim, todo documento não canônico, não inspirado, é considerado apócrifo. Os mais conhecidos escritos apócrifos são 1º e 2º Esdras, Tobias, está aí em negrito, Judite,
está aí, o repouso de Esté, sabedoria de Salomão, negrito, Eclesiástico, não é Eclesiastes, é outro livro, Eclesiástico, Baruque, que era o amanuense, lá o Baruque era o amanuense do Jeremias, então Baruque com a epístola de Jeremias, o Cântico dos Três Mancebos, a história de Susana, Bel e o Dragão, a oração de Manassés, primeiro e segundo, terceiro e quarto livro de Macabeus, sendo que o primeiro e o segundo estão em negritos. Por quê? Os que estão em negritos, coloquei lá embaixo, estão contidos na Bíblia em versão católica. Antes de prosseguir aqui, eu disse na semana passada, aliás, disse até que eu ia trazer a Bíblia de Jerusalém. Não trouxe, mas estou vendo ela ali na mão do irmão José Gomes, a Bíblia de Jerusalém. Mas, apesar de não ter trazido, depois ele permite que vocês dêem uma olhada nela. É uma Bíblia até boa, tá? A tradução dela é até boa, mas os livros apócrifos que atrapalham. De vez em quando é bom ler para você saber as bobeiras que tem escrito lá, as bobagens que está lá. Mas cuidado, não caminha por aquele caminho lá não, é de perdição. Eu vou dar um exemplo aqui de uma doutrina da Igreja Católica que você se pergunta, mas de onde eles tiraram base bíblica para tal doutrina, para tal ensinamento? Eu vou lhe mostrar a base bíblica, porém a base bíblica é da Bíblia deles, porque esse livro tem lá e não tem aqui. Vou mostrar aqui, está na Bíblia de Jerusalém. O exemplo, segundo livro dos Macabeus, capítulo de número 12, versículo 38 a 45. Antes, deixa eu dizer alguma coisa, assim, bem breve mesmo, sobre Macabeus. Os Macabeus, a família dos Macabeus, foi uma família muito importante no período intertestamentário. Aquele período que compreende, está entre o livro de Malaquias e o evangelho escrito por Mateus, período de quase 400 anos. Nesta época, a dominação sobre Jerusalém, a cidade santa, era exercida pelos gregos, cujo principal personagem era Antíoco Epifânio. Na verdade, ele era sírio. Até o nome da cidade da Síria, cidade de Antioquia, em homenagem a Antíoco. Este Antíoco Epifânio até é chamado de o anticristo do Antigo Testamento. Dentre muitas atrocidades por ele praticadas em sua época, ele profanou o santuário. Ele sacrificou um porco no altar do holocausto. E ele profanou o santuário na sua época. E aí então teve um movimento chamado de insurreição macabeia. Por quê? Insurreição porque alguém se insurgiu, se levantou para lutar contra, para combater aquelas atrocidades. E Macabeia por conta da família que estava liderando este levante, essa insurreição, esta disposição de batalhar pela sua cultura, pela sua fé, pela sua raiz. Então, dentro da insurreição macabeia, a família dos Macabeus tiveram a proeminência. Começaram a lutar para tentar expulsar do território os gregos, os sírios, e poder purificar a terra, purificar inclusive o templo, o santuário, e etc. Então nós tivemos aqui personagens que dentro da história, não está na Bíblia, mas dentro da história tiveram um papel fundamental, defenderam a fé, defenderam a santidade de Deus, levantaram uma bandeira contra qualquer tipo de atrocidade contra Deus, contra o santuário, etc. Então, é dentro desse contexto que eu vou lhes apresentar o texto, o que está escrito aqui. As batalhas estavam ocorrendo, guerras sangrentas, espada, lança, enfim. Os macabeus liderando um exército tentando expulsar do território de Israel os opressores. E num dado momento veja o que acontece. Preste atenção aqui, não sei se vocês vão conseguir ler, mas está escrito assim: chegando o 7º dia, purificaram-se, conforme o costume, e ali mesmo celebraram o sábado. No dia seguinte, sendo já urgente a tarefa,
vieram falar com Judas. Esse Judas aqui é o Judas Macabeu. Tem nada a ver lá com o que traiu Jesus. Tem aqui um intervalo de 300 anos. Judas Macabeu. Vieram falar com Judas, que era o líder, para recolher os corpos dos que haviam tombado, aqueles do exército que morreram na batalha, para colocá-los nos túmulos de seus pais. Então, encontraram debaixo das túnicas de cada um dos mortos, olha ali, destaquei em amarelo, objetos consagrados aos ídolos, cujo uso a lei vedava aos judeus. Então, olha o que está acontecendo. Eles estavam lutando, estavam na batalha. Lutando para quê? Para expulsar o inimigo, para defender o território de Israel. Morreram na batalha. Quando foram recolher os corpos deles, que tombaram na batalha, para sepultarem no sepulcro de seus pais, observaram que debaixo das túnicas eles estavam com ídolos, não é? Objetos consagrados aos ídolos. Tornou-se assim evidente para todos que foi justamente por esse motivo que eles sucumbiram. Então todos chegaram à conclusão, morreram porque estavam lutando pela causa de Deus, mas confiando em ídolos, e com ídolos escondidos dentro da sua roupa, debaixo da túnica, e lutando, dizendo que está em nome do Senhor, mas o coração está consagrado, devotado, confiado a ídolos. Bom, antes de ir para a segunda parte do texto, fazer uma pergunta a você. Não se trata de ser juiz aqui sobre causas eternas, eu sei. Ninguém aqui, nem o que vos fala, nem quem ouve, está na posição de juiz de causa eterna, para dizer quem vai para o inferno ou quem não vai, para saber se arrependeu na última hora ou não se arrependeu. Não, não se trata disso, mas excluindo aí as hipóteses de arrependimento de última hora, Deus conhece o coração, etc, etc. A pergunta é objetiva e me responda também de forma objetiva e direta. Alguém que morre na batalha, mas com objeto consagrado a ídolo, mostrando que o coração dele não é inteiro para Deus, mas o coração dele está dividido com ídolos, morrendo nessa condição, qual o destino eterno de tal pessoa? Céu ou inferno? Inferno. Tá? A grosso modo é isso. Não vamos pontuar esse, aquele outro. O fato é esse. Morreu na idolatria. Morreu confiando em ídolos. Morreu estando, se a gente fosse contextualizar, estando dentro da igreja, no meio do povo de Deus, se dizendo povo de Deus, mas com ídolo escondido ali, ocultado dentro, né, no coração. Então morreram nessa condição. Vamos aí virar a página aqui. Todos, pois, tendo bendito o modo de proceder do Senhor, deram glória a Deus por ter permitido que eles morressem naquela condição. Todos, tendo bendito o modo de proceder do Senhor, justo juiz, que torna manifestas coisas escondidas. Olha que tremendo, está escrito lá em Macabeus isso aí. Isso é verdade, Deus faz isso mesmo. Justo juiz que torna manifestas coisas escondidas, puseram-se em oração para pedir que o pecado cometido fosse completamente perdoado. Enviou-se a Jerusalém uma oferta para sacrifício pelo pecado. De fato, se ele não esperasse que os que haviam sucumbido iriam ressuscitar, seria tolo orar pelos mortos. Eis porque ele mandou oferecer esse sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, a fim de que fossem absolvidos do seu pecado. Você entendeu essa segunda parte aqui? O que eles estão fazendo? Estão dando uma oferta, estão orando, estão intercedendo para que esses que morreram, o que aconteça com eles? O destino eterno deles seja mudado. Isso na Igreja Católica chama isso de quê? A missa do sétimo dia, né, para tirar do purgatório e enviar lá, é algo, enviá-los, né, encomendar as tais almas para o céu e tal. Aí mistura com tradição. A tradição acredita que a alma da pessoa, nos 7 dias após a sua morte, ainda não seguiu para o destino eterno. Fica como que vagando aí, ainda sem saber para onde vai. Então os 7 dias é decisivo, tá? Não deixa passar não. Ali você decide e tal. E aí
Aonde está a base bíblica para tal doutrina? Estou mostrando a você, dentro de um livro apócrifo. Por sua vez, este livro é tido como apócrifo, porque se nós acreditarmos nessa doutrina, ela vai contrariar todo o resto das Escrituras. Então não pode haver esse tipo de contradição com o todo das Escrituras. Se você tem um livro que traz um texto que contraria a unidade das Escrituras, a sua completude, a sua autoridade, a sua inerrância, a sua infalibilidade, tal livro não passa pelos crivos que o tornaria como canônico, e é por esta razão que ele é tido como apócrifo, não canônico, não sagrado, haja vista ter conteúdo que contraria o todo das Escrituras. Vamos lá, nosso tempo aqui é bem corrido. Contudo, nenhum destes livros se encontra no cânon dos Hebreus. Como já fora dito, Jesus jamais citou qualquer deles. Não existe qualquer referência direta a eles feita por parte dos apóstolos. Ainda que a igreja primitiva permitisse algumas dessas leituras como elemento paralelo de edificação, jamais atestou sua canonicidade. As Escrituras que temos são completamente digna de confiança, suficiente para responder completamente a qualquer coisa que precisemos saber sobre a salvação eterna ou sobre a sabedoria prática relacionada aos nossos relacionamentos, moralidade, caráter ou conduta. A Bíblia, pois, não necessita de quaisquer acréscimos. Ela é completa em si mesma. Nós, pentecostais, devemos estar atentos a esse artigo da fé e jamais permitir que o dom de profecia, por exemplo, seja exercido de maneira abusiva por alguém que, já não aceitando ser usado pelo Espírito Santo, presume-se muito superior ao Consolador. Tem isso? Tem. Tem gente que acha que é maior do que o Espírito Santo. Tem. Tem gente cujo ministério começou bem, sério, chamado por Deus de fato. Porém, o ministério seguiu um caminho, uma vertente, a ponto de notabilizar-se, ganhar proporção, marketing, divulgação, como um ministério de alguém que é usado por Deus. E aí a pessoa acaba ficando escrava desse estigma, deste emblema, desse jargão. Eu sou alguém que sou usado, eu sou alguém que sou usado, eu sou alguém que sou usado. Eu sou convidado porque eu sou alguém que sou usado. Me chamaram porque eu sou alguém que sou usado. Qual é a expectativa de quem me convidou? É me ver sendo usado. Eu só estou indo lá porque eu sou usado. Mas nesse dia Deus não quer me usar. Agora estreitou na terra, né? Como é que eu faço? Essa multidão aí, caravana, ônibus para o lado de fora, telão, todo mundo veio ver o homem que é usado por Deus, e Deus não quer me usar hoje. E agora? Aí é a hora que muitos fazem o quê? Usam Deus. Usam Deus. Aí começa. Aí é a primeira vez. A primeira vira a segunda, vira a terceira, daí a pouco vira uma prática. Aí eu estou chamando a atenção de nós, pentecostais. Possa ser que aqui não tenha alguém que não seja pentecostal, mas em linhas gerais, a maioria de nós aqui somos. Estou chamando a atenção. Sou contra o movimento pentecostal, já disse que não. Desacredito da profecia, definitivamente não. Acredito que Deus não usa mais as pessoas no dia de hoje, é óbvio que acredito que Deus usa, acredito na atualidade dos dons espirituais, acredito na atualidade do falar em línguas estranhas, da profecia, etc, etc. Acredito, mas volto a frisar, tudo isso tem que passar por um crivo, as Escrituras. Se não passar por ela, refuta, sai fora. A Bíblia é a última palavra. A Bíblia é que bate o martelo. Se está em concordância com ela, amém. Se a contrariou, não fica titubeando não, fica com a Bíblia. Não cocheia entre dois pensamentos, fica com a Bíblia. Então, eis aí o perigo. A Bíblia está acima de tudo. A Bíblia está acima dos dons, conquanto é a partir dela que julgamos a veracidade dos dons. Paulo disse que a profecia deve ser julgada. Mas ninguém está autorizado a julgar a Bíblia.
Será que é mesmo? Isso que está escrito, será que é verdade? Será que acontece? Será que é... Ninguém tem autorização para julgar a Bíblia, mas a Bíblia nos autoriza a julgar a profecia. O problema é que às vezes a gente confunde e acaba julgando o profeta, que tem aquela dificuldade de dissociar a pessoa do exercício ministerial, a profecia do profeta. E aí a gente sai criticando o profeta quando deveria refutar a profecia, uma vez tendo a julgada e ela não estando em concordância com a Bíblia, rejeita a profecia. E o profeta? Deixa ele com Deus. Deixa o profeta com Deus. Julga a profecia. Porque acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, evidências internas e externas, a autoridade que se autoafirma, o testemunho interior do Espírito Santo, a capacidade transformadora da Bíblia, sua unidade, informações históricas, o testemunho de Cristo, a evidência da influência, a evidência da indestrutibilidade, né? O tempo passa e ela não se destrói. A profecia orienta a igreja, a profecia é importante. Não havendo profecia, o que acontece? O povo o quê? Isso aí, tem que haver profecia. Se não houver profecia, o povo se corrompe. Mas qual é a maior profecia? A Bíblia Sagrada. Tá aí, ó, a palavra do pastor aqui, ó. Falou bem forte, a Bíblia Sagrada. Claro, é a maior profecia. Não estou dizendo que o texto se aplica apenas a ela. Ocasionalmente Deus levanta profetas, sim, para que o povo não se corrompa, para chamar a atenção do povo, para corrigir, etc. Então, a profecia orienta, mas a Bíblia é que dá o norte, a direção. A Bíblia, volta a repetir, sem medo de ser aqui redundante, a Bíblia é a palavra final. A Bíblia é que bate o martelo. Se alguém, aos Coríntios, deixa Paulo uma exortação muito oportuna, afirma o apóstolo: se alguém cuida ser profeta, se alguém se julga profeta, se alguém se diz profeta ou espiritual, então reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Isso é interessante. Você se diz profeta, então uma forma de se reconhecer ou de pautar o seu ministério profético é reconhecer as Sagradas Escrituras como mandamento do Senhor. Alguém que se diz profeta e espiritual, mas não prioriza a Bíblia, esse profeta aí está com defeito de fabricação. Vamos para o capítulo 12. Depois dele eu vou fazer diferente hoje aqui. Geralmente a gente faz o sorteio no final da aula. Hoje eu vou fazer diferente. Nós vamos sortear os livros aí no intervalo. Então nós vamos falar o capítulo 12 agora, depois a gente encerra, aí quando for dar início ao intervalo eu vou fazer o sorteio já dos livros. Capítulo 12, a necessidade da Bíblia Sagrada. Arranhe a superfície das Escrituras onde quiser, e você descobrirá uma fatia de vida. É o que afirma Arthur Skevington Wood. Implicitamente está ele a dizer-nos: a Bíblia é absolutamente necessária para alcançarmos a vida eterna. Sem ela, todos estaríamos condenados. Logo, é a palavra de Deus de suma importância, não somente para o nosso crescimento moral e espiritual, como também para a solidificação de nossa sociedade. O Ocidente, aliás, é tributário das Sagradas Escrituras e não da civilização greco-romana. A humanidade toda não pode, sob nenhuma hipótese, prescindir da Bíblia. Então, vamos ver aqui algumas necessidades que nós temos da Bíblia Sagrada. Todos sabemos que temos necessidade, mas eu vou pontuar algumas. A primeira é a necessidade espiritual. Quando tentado pelo diabo, o Cristo calou-lhe a voz, citando-lhe o Deuteronômio: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Mais tarde, emudecendo os fariseus, que embora conscientes da messianidade dele, recusavam-se a aceitá-la, asseverou-lhes: examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim
para terdes vida. Só um detalhe aqui. Quando Jesus está sendo tentado pelo diabo, e eu já disse, por 3 vezes, Jesus contra-atacou, ele foi atacado com a tentação e ele contra-atacou, ou se defendeu usando a arma mais poderosa que existe, que é as Sagradas Escrituras. Está escrito e está escrito. Ele citou 3 versículos. Está escrito, está escrito, está escrito. Os 3 versículos que Jesus citou estão no livro do Deuteronômio. Ele venceu o diabo com um único livro da Bíblia, com Deuteronômio, citando 3 versículos do livro do Deuteronômio. Foi o suficiente para que ele vencesse o diabo. Então, é um detalhe aqui importante. Necessidade espiritual. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E aí eu pergunto, já se alimentou hoje? Eu não perguntei no começo da aula, deixei para perguntar agora. Cadê o pessoal que está lendo a Bíblia toda? Ô, irmão Márcio, o dia não acabou ainda, ó. Vai dar 8h30, o dia só acaba meia-noite. Ainda dá tempo, ainda dá tempo. Então, nós necessitamos. Já se alimentou hoje? Já botou no seu prato aí, ó, esse alimento importante? Precisamos nos alimentar da Bíblia. Que outro livro é capaz de proporcionar ao ser humano a vida eterna? A Bíblia, conforme escreve Paulo a Timóteo, não se limita a salvar o homem, torna-o perfeito diante de Deus. Discorrendo acerca da eficácia das Escrituras em libertar-nos do pecado, Timothy Dwight é categórico. A Bíblia é a janela na prisão deste mundo, através da qual podemos olhar para a eternidade. O ser humano tem sede do Criador, e só virá a dessedentar-se quando volver os olhos e o coração à Bíblia Sagrada. Sem ela, morreremos no deserto para onde nos lançaram os pecados que vimos cometendo desde que fomos expulsos do Éden, né? Os nossos pais. Então, necessidade espiritual. Ontem, quem estava no culto de ensino ontem lá na congregação? Tem aqui um grupo lá da congregação do Zumbi, onde nós estamos lá pastoreando, e ontem nós demos um estudo, cujo título do estudo que ali ministrei eram 5 características de uma igreja genuinamente avivada. Quais são as 5 características de uma igreja genuinamente avivada? E agora, digo para vocês ou não digo? Deixo vocês aí curiosos. Vou dizer, mas a primeira característica de uma igreja genuinamente avivada é a disposição de ouvir e praticar a palavra de Deus. Não posso acreditar numa igreja que diz estar vivendo um avivamento, mas que não valoriza a palavra de Deus, não prioriza, não tem fome, não tem sede da palavra de Deus. Uma pessoa que se diz estar experimentando um avivamento e não lê Bíblia, não dedica tempo para ler as Escrituras, para ouvir uma mensagem, para participar de um culto de ensino, para participar da escola bíblica dominical, e diz que está avivado. Irmãos, nós necessitamos deste alimento para a manutenção da nossa vida espiritual. Não existe vida espiritual sem uma clara prioridade das Sagradas Escrituras na vida de uma pessoa ou de uma igreja como um todo. A saúde espiritual da igreja passa pela Bíblia, pelo lugar que a Bíblia ocupa, a centralidade da Bíblia naquela igreja, né? Na vida daquele crente, daquela pessoa, que seja individual ou a igreja coletivamente. Nós necessitamos da Bíblia para que mantenhamos ou para que alcancemos uma espiritualidade genuína, uma espiritualidade verdadeira, uma espiritualidade bíblica. Enfim, para não deixar curiosidade no ar, os pontos que eu citei ontem, 5 características. Primeiro, naturalmente, compromisso com a Bíblia. Segundo, a oração. Terceira, comunhão. Quarto, compromisso com a evangelização. E o quinto, a expectativa pela volta de Jesus. Uma igreja avivada, ela ama a Bíblia, ela ora, ela vive em comunhão, ela tem compromisso para pregar o Evangelho e ela aguarda ansiosamente se encontrar com Jesus. Você faz parte dessa igreja avivada? Maravilha, hein? Bom falar para pessoas assim. Segunda necessidade, moral.
Vários códigos já escreveram os homens ao longo de sua história. Hammurabi, buscando disciplinar seus contemporâneos, prescreveu-lhes uma série de leis e ditames, preocupação semelhante a cometeu o chinês Confúcio. E os estatutos de Dracon e as 12 tábuas de Roma, tais iniciativas, porém, não puderam melhorar a índole dos filhos de Adão, que, segundo escreveu Paulo aos Romanos, se entregaram às mais infames paixões. A palavra de Deus, entretanto, prescreve-nos leis tão altas e sublimes que prova-nos a história, modifica não apenas o homem como a sociedade. Haja visto os 10 mandamentos, sem dúvida, todas as legislações do mundo poderiam ser substituídas pelos 10 mandamentos. D.J. Burrell realça a singularidade das leis divinas. O Deus da Bíblia e nenhum outro pode satisfazer as necessidades humanas. Seu código moral atravessou durante séculos as chamas da controvérsia, mas não ficou nem mesmo com cheiro de queimado. Se a moral das Escrituras continua tão atual, onde se acham os demais códigos? Fizeram-se anacrônicos. O que é isso? Está lá embaixo. Contrários ao uso do tempo, ultrapassado, ficaram para trás, tiveram de ser substituídos. Eis porque a Bíblia Sagrada faz-se tão necessária à raça humana. Sua moral não haverá jamais de ser adulterada nem relativizada. É um livro que trata com valores absolutos, não valores relativos. Valores absolutos, pois absoluto ele é. No Salmo 119 canta o salmista. Coloquei uma interrogação aqui, se teria sido Davi, o escritor do referido salmo. Mas ele canta dizendo: as grandezas e infinitudes da lei de Deus, o rei de Israel cumpria rigorosamente, não achava pesada, era o seu deleite. Acontece o mesmo com aqueles que, ao aceitarem Cristo, têm o estatuto divino escrito em seu coração, conforme enfatiza o comentarista bíblico, um dos mais famosos da história, Matthew Henry. Quando a lei de Deus é escrita em nossos corações, os nossos deveres se transformam em quê? Em nossos prazeres. O que é isso? A gente passa a ter prazer em cumprir a lei de Deus quando ela de fato está no nosso coração. A nossa moral, a nossa conduta, o nosso caráter é formado, transformado pela palavra de Deus. Nós precisamos da Bíblia, ou seja, temos necessidade da Bíblia por conta de termos uma deturpação moral inerente a todo ser humano, porque somos descendentes de Adão. Com a queda de Adão, todos os que deles vieram já vêm trazendo consigo o vírus do pecado, que mais hora menos hora vai se materializar. A corrupção humana, então, já é inerente do ser humano. Somos corruptos por natureza. Precisamos de uma moral elevada, precisamos de um caráter transformado e regenerado. Que livro é capaz de transformar o caráter, a índole, a história, a vida do ser humano, que já vem desde o berço contaminado com o vírus do pecado? Só tem um livro que muda o ser humano por dentro e por fora por completo. Só um livro. Não é o livro do Kardec, não é o livro dos Testemunhos de Jeová, não, nenhum desses. O único livro que muda o homem de verdade é a Bíblia Sagrada. Talvez você seja uma testemunha viva de quem você era antes da Bíblia e no que você se transformou depois da Bíblia. Talvez tenhamos alguém que já passou até pelo sistema carcerário, cometeu crimes, a sociedade desacreditava da possibilidade de você voltar a viver no meio dela, achava que você deveria morrer e apodrecer lá atrás das grades, até que alguém foi lá e te apresentou a Bíblia. Aí você foi transformado, regenerado, batizado, até língua estranha começou a falar, e ao invés de apodrecer na prisão, está pregando, ganhando alma, levando outras vidas para Jesus. Que milagre foi esse? A Bíblia. A pessoa conheceu o livro de Deus, e o Deus do livro foi transformada, e isso continua acontecendo. Tem gente que não acredita, mas eu acredito que você acredita. Acredita ou não acredita que a Bíblia muda? Eu fui mudado por ela, você foi mudado. E digo mais, ela continua nos mudando. Não estamos no ponto ainda não, hein? Dá para melhorar mais um pouquinho. Como é que eu faço? Continua lendo a Bíblia. Continua lendo a Bíblia. Ah, mas eu já li uma vez, lê duas. Já li duas, lê três. Já li três, lê 5, lê 10.
Falo isso daqui sem querer me orgulhar. Não tenho razão para tal. Ainda é pouco. Mas estava falando outro dia com o Djael. Estou lendo pela 16ª vez. Por quê? Para ver se agora eu aprendo alguma coisa. Porque agora eu não aprendi nada. Tem muita coisa para aprender. Você já aprendeu tudo? Da Bíblia? Então por que não está lendo ela? Começa a ler então. Entra com a gente no grupo lá. Pega, vai ler, vai estudar. A gente precisa aprender alguma coisa. E esse livro tem muito a nos ensinar. Precisamos da Bíblia. Finalmente, necessidade histórica. O papelzinho está passando aí, hein? Ao contrário do que supunha o filósofo francês Auguste Comte, a história não é cíclica, é circular, não se repete. Encaminha-se para um clímax, quando Cristo Jesus, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, implantar o reino de Deus na terra, submetendo todas as coisas ao absoluto comando de seu Pai. Sem a Bíblia, jamais poderíamos compreender devidamente a história. Seríamos induzidos a pensar, fossem todas as coisas obras do mero acaso. Os santos profetas e os apóstolos de nosso Senhor nos deixam claro que, estando Deus no comando de todas as coisas, dirige a história, conduzindo-a ao ápice de seu reino. Não foi essa, por acaso, a petição que o Cristo ensinou aos seus discípulos? Venha o teu reino. Assim, passaram os discípulos a rogar a Deus. Compreendendo perfeitamente a teologia da história, afirmou Oliver Cromwell: o que é a história senão a manifestação de Deus? Assim, entendeu também Nabucodonosor, rei da Babilônia, após haver passado 7 tempos como um bicho, devido ao seu orgulho, reconhece que acima dos reis e demais potentados, acha-se Deus a controlar todos os negócios terrenos. Seria maravilhoso se todos os seres humanos chegassem a essa conclusão. Por conseguinte, esta deve ser a conclusão básica acerca da história, conforme escreveu DeMartini Lloyd Jones. A chave para a história do mundo é o reino de Deus. Então, a Bíblia nos ajuda a entender até a história da humanidade, a nossa história. Ela é mais atual e ela é mais precisa do que qualquer outro livro de história. Nós precisamos da Bíblia. Não abra mão da Bíblia. Não trate de qualquer maneira a sua Bíblia. Não deixe ela no canto. A sua Bíblia manda te dizer que ela está com saudade de você. Ó, igual o irmão Zé Gomes, fui poético agora, não foi? Pois é, mate a saudade da Bíblia, volte a abraçá-la, volte a beijá-la, coloque o celular no modo avião por 30 minutos e vá ter com a sua Bíblia. Vá ver o que Deus tem a lhe dizer. Deus não vai te mandar mensagem no WhatsApp, mas vai falar com você pela Bíblia. Então, leia a Bíblia, estude. Todos precisamos, não podemos abrir mão. Amém? Vamos encerrar essa parte da aula e daí a pouco a gente volta. Amém, meus irmãos. Vamos retornar então, parabenizando aí os contemplados, sorteados, os que não foram, apenas 2 foram. Temos ali os exemplares aí no valor promocional, não é? Para quem desejar. Capítulo 13. Esse capítulo, como eu já disse, é como que um adendo, né? Um acréscimo assim, um apêndice para orientações práticas, respondendo à pergunta como estudar a Bíblia, se fosse aqui uma interrogação. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Que afirmação forte é essa, hein? Porque da boca para fora é fácil falar que ama Jesus. Aí entrar nesse crivo aqui, Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então não é só falar na canção, Jesus eu te amo, estou apaixonado por ti, e chora e tal, e o mandamento, você tem? Guarda. É forte esse negócio aqui. Este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. A palavra de Deus tem sido revelada tanto na Escritura como no seu Filho encarnado, Jesus Cristo. Ao descrever a importância das Escrituras eternas, Jesus afirmou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele também recomendou o estudo permanente da palavra de Deus. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Não existe nenhum vigor
ou crescimento na vida cristã, separada de uma clara prioridade a respeito do lugar que a Bíblia ocupa na vida do Filho de Deus. Botei esse destaque aqui para que fique claro. A palavra de Deus é o padrão final para a nossa fé, moral e vida prática. É também o alimento para o contínuo fortalecimento na fé, na santidade da vida e eficácia do serviço. O Espírito Santo que vem encher-nos é a mesma pessoa que inspirou e nos deu o livro para nos guiar e sustentar. Assim, a Bíblia não é um livro apenas para ser lido, mas principalmente estudado. Como divina e inspirada, a palavra de Deus é o livro singular do qual tirará maior proveito aquele que melhor souber estudá-lo. E é exatamente com o propósito de ajudá-lo a tirar o máximo de proveito do estudo da Bíblia que passaremos a apresentar 5 passos a serem seguidos. Então, vamos dar aqui um passo a passo, 5 passos simples, para aquele que quer ter um proveito, extrair um proveito maior do seu estudo das Sagradas Escrituras. Primeiro passo, imprescindível: leia a Bíblia conhecendo o seu autor. Isso é de suma importância. O autor da Bíblia é Deus, seu real intérprete é o Espírito Santo, seu tema central é o Senhor Jesus Cristo. Assim, a melhor maneira de estudar a Bíblia é conhecendo o seu autor. A palavra de Deus é o único livro cujo autor está presente quando se lê. O autor de um livro é a pessoa mais habilitada para explicá-lo ao leitor. E com a Bíblia não poderia ser diferente, pois a Bíblia é um livro fácil e ao mesmo tempo difícil, simples e ao mesmo tempo complexo. Não basta apenas ler suas palavras e analisar detidamente suas declarações. Tudo isso é indispensável, mas não basta. É preciso conhecer e, mais do que tudo, amar o autor do livro. Conhecendo o autor, a compreensão será mais fácil. Façamos como Maria, que aprendia aos pés do Mestre. Aos pés dele ainda é o melhor lugar, bendito e santo lugar. A comunhão com o Espírito Santo é fundamental para o estudo das Sagradas Escrituras. A gente conhece, sabe, de pessoas que não têm o Espírito Santo, que não creem em Deus, não creem na inspiração divina da Bíblia, e que já leu a Bíblia, e que pode te falar várias coisas sobre a Bíblia, pode interpretar alguns pontos, principalmente pontos históricos, né? Alguns fatos, algumas narrativas, trazer alguma aplicação, mas ele é um estudante que, por não ter comunhão com o autor, não ter conhecimento, intimidade, é como se aquela palavra batesse, não entrasse, não transformasse. Ele lê como se fosse um outro livro qualquer. Ele busca a Bíblia apenas como fonte de conhecimento, para acrescentar ao seu cabedal de conhecimento, para adquirir mais cultura. Nós devemos ir para a Bíblia conhecendo o autor da Bíblia, amando o autor da Bíblia e permitindo que através da Bíblia o Espírito Santo nos transforme, nos molde, nos mude, né? A Bíblia é um espelho que você olha, ela revela quem você é, como você está, aonde está errando, aonde é que deve melhorar. Ela te mostra tudo isso. Por isso que a gente chama a Bíblia de um espelho, porque coisas que talvez a esposa não tem coragem de dizer, ou o marido, ou o filho, ou o pai, ou a mãe, quando você vai para a Bíblia te diz, ela te exorta, ela te repreende, ela te edifica, ela te consola, mas quando necessário também puxa a sua orelha, a minha, a nossa. Então a Bíblia, quando a gente vai para ela com comunhão com o seu autor, porque o conhecemos, sabemos quem ele é e desejamos ter mais intimidade com ele, a dimensão do estudo ganha aí patamares mais elevados. Isso é sério, parece simples, mas é fundamental, é importante. Vá para a Bíblia desejando até mesmo conhecer mais do autor da Bíblia, ter mais comunhão com ele. Segundo,
Leia a Bíblia diariamente. Isso aqui pega, né? Todo dia, irmão, mas todo dia? É todo dia. E o terá consigo e nela lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para fazê-los. Esta é uma regra de ouro. Estima-se hoje que 90% dos crentes não leem a Bíblia diariamente. Acho que nenhum de nós aqui entramos nessa estatística. Portanto, não é de se admirar haver tantos deles frios e infrutíferos nas igrejas. Pior do que isto, espiritualmente são anões, raquíticos, mundanos, carnais, indiferentes, nervosos e iracundos, sem crescimento espiritual da nossa parte. Deus não nos revelará suas verdades profundas. A fonte principal de alimento para o crescimento espiritual é a palavra de Deus. É de admirar haver pessoas que acham tempo para ler e ouvir e ver tudo, menos a Bíblia Sagrada. Resultado, comem tanto outras coisas que, saturados, perdem o apetite pelas coisas de Deus. Não é pecado ler outras fontes de cultura e conhecimento, mas a prioridade na vida de um genuíno e autêntico servo de Deus ainda deve ser a palavra de Deus. Estarrece o fato de que muitos líderes de igreja não levam seu povo a lerem a Bíblia. Não basta assistir os cultos, ouvir sermões e testemunhos, assistir estudos bíblicos e ler boas obras de literatura cristã. É preciso haver leitura bíblica individual, pessoal. Há crentes que só comem espiritualmente quando lhe dão comida na boca, isto é, pela colher do pastor, do professor da escola bíblica dominical, do pregador e etc. Se ninguém lhe der de comer, ele fatalmente morrerá de inanição espiritual. Que tipo de crente tem sido você? Daqueles que amam a palavra de Deus? Daqueles que têm prazer em passar tempo meditando nela? Medite na bem-aventurança de que fala o Salmo 1 na vida daquele que tem prazer em meditar na palavra do Senhor. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ler a Bíblia diariamente, irmão, é igual almoçar. Quem almoça todo dia? É igual tomar banho. Ih, agora complicou, né? Quem toma banho todo dia? Irmão, ler a Bíblia tem que ser também. Coloca na sua rotina. A rotina parece uma palavra assim, meio esquisita para espiritual. Acho que não deveria ser assim não, irmão, uma rotina. Tem que ser quando eu sentir vontade. Você nunca vai sentir vontade. Coloca na sua rotina. A gente falou aqui o que disse Matthew Henry. Quando a lei de Deus está escrita em nossos corações, os nossos deveres passam a ser nossos prazeres. Mas começa como um dever, depois se transforma num prazer. Começa difícil, duro mesmo, até aí vai. Daí a pouco que começou como um dever, como uma obrigação, como uma rotina, se transforma um hábito prazeroso, daquele que o dia que por uma razão assim, muito mesmo específica, você não consegue ler, você sente falta, você fica assim, meu Deus, o dia não foi completo, faltou alguma coisa, mas precisa começar a colocar na rotina, criar o hábito, separar um momento do dia, que seja os primeiros momentos, que seja no meio do dia. Evita aquela história de no final da noite, depois de ter assistido série do Netflix, filme, novela, futebol, agora eu vou ler a palavra de Deus. Não, irmão, sai fora, você não vai ler nada. Você ainda está lendo lá uma coisa e pensando, não, parece que está ouvindo a narração do jogo ainda, os tiros do filme, pá. Não, a mente tem que estar pronta para esse momento, o coração, o ambiente, talvez o local.
preparar, isso é muito importante, é fundamental para estudar a Bíblia. Tem o caso de uma história até para a gente criar assim, uma paráfrase, de o marido que via a sua esposa todos os dias regar as plantas que ela cultivava lá no jardim, e ela pegava aquele regador, levava lá até próximo do tanque, enchia aquele regador, aí ficava pesado e saía regando planta por planta e tal. E no outro dia a mesma coisa, pegava o regador, levava até o tanque, enchia, saía com ele pesado em todas as plantas. Um dia, outro. Aí o marido chegou para ela e falou: quero te ajudar, vou te ajudar. Estou vendo aí você todo dia, essa rotina, e enche esse regador de água, fica pesado, você tem que regar todas essas plantas. Eu vou te ajudar, vamos fazer uma coisa aqui. Você me dá a medida, mais ou menos, de quanto de água cada uma dessas plantas necessitam por semana, e aí eu pego a responsabilidade. Todo sábado eu venho aqui, jogo um balde d'água em uma, outro balde na outra, e a gente, ao invés de fazer isso todo dia, a gente faz uma vez por semana. Joga um baldão de água logo, a planta fica aí bebendo a semana toda, na outra semana a gente vem e joga mais um balde, em vez de ficar esse negócio todo dia, pinga um pouquinho. Vamos fazer isso. Você acha que dá certo isso? A gente faz assim. A gente fica um tempão sem ler Bíblia. Aí diz: meu Deus, não, hoje eu vou ler 10, 20 capítulos, hoje eu vou ler Bíblia, eu vou ler Bíblia. Aí depois larga para lá e fica mais um mês sem tocar na Bíblia. Não, mas eu no outro dia lá eu li 20 capítulos. Agora estou. Não dá certo, irmão. Lê 1 por dia, lê 2. Acompanha a gente, lê 4. Todo dia, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Não está dando para acompanhar. Fiquei para trás, desisti. Não desiste, não. Não vai conseguir ler em 1 ano, lê em 2. Vai de 2 em 2 capítulos. Mas leia a Bíblia todo dia. Tenha esse contato íntimo, pessoal, continuado com Deus. Você imagina uma comunhão de um casal que se fala uma vez por semana, um casal que se fala de 15 em 15 dias, né? Dia sim, dia não, se vê, se fala, não, todo dia, ainda que não seja todo dia com intensidade, com fervor, mas tem proximidade, comunhão, contato com a Bíblia deve ser de forma semelhante. Então leia todo dia. Aqui no terceiro ponto, eu já até falei, leia a Bíblia com a melhor atitude mental e espiritual, isto é, de capital importância para o êxito do estudo bíblico. A atitude correta é a seguinte: estudar a Bíblia como a palavra de Deus e não como uma obra literária qualquer. Letra B, estudar a Bíblia com o coração e em atitude devocional e não apenas com o intelecto. As riquezas da Bíblia são para os humildes que temem ao Senhor. Quanto maior for nossa comunhão com Deus, mais humildes seremos. Os galhos mais carregados de frutas são os que mais se abaixam. É preciso ler a Bíblia sem duvidar do seu ensino. A dúvida ou a descrença cega o leitor. Então, atitude mental e espiritual. Por isso a gente está falando aqui, selecionar um momento, uma hora, uma ocasião, um lugar, não no pior horário do dia, altas horas da noite, depois de ter passado um dia inteiro se alimentando de outras coisas, vendo outras coisas, e depois no último momento, deitado na cama, à meia luz, agora eu vou. Você vai para onde? Você sabe para onde você vai, né? Começa lá, o Senhor é meu. Aí, nem sabe de onde está valendo, o que foi, o que aconteceu. Tem que ter esse momento. Volto a dizer, coloque na sua rotina, estabeleça uma hora do dia, um momento, 20 minutos. Eu acredito que os capítulos que nós estamos lendo, 20 minutos diário é o que está demandando, uma vez ou outra um pouco mais, mas em média 20 minutos diário para se ler a Bíblia toda em um ano. Você não consegue fazer isso direto? 2 momentos de 10 minutos, no começo do dia, outro à tarde, enfim. Leia a Bíblia em oração, devagar, meditando. Assim fizeram os servos de Deus no passado, a exemplo de Davi, Daniel. O caminho é o mesmo, na presença do Senhor em oração. As coisas incompreensíveis são esclarecidas,
A meditação aprofunda o sentido. Muitos leem a Bíblia apenas para estabelecer recordes de leitura. Não, isso não leva a lugar nenhum. Ao ler a Bíblia, aplique-a primeiro a si próprio, senão não haverá virtude alguma. Deve-se ler a Bíblia para ser sábio, crer na Bíblia para ser salvo e praticar a Bíblia para ser santo. Uma outra tentação que está sempre diante de todo pregador, ensinador, é sempre ler a Bíblia aplicando para o público para quem ele vai pregar, nunca para ele. Ele está lá lendo a Bíblia, aí, isso aqui, sábado, aquele povo lá, sábado, eles vão ouvir. Agora, nunca é com ele que está lendo. Esse aqui eu já vou anotar, naquele congresso que eu vou mês que vem, é para lá, com certeza para aquele povo de lá. E aí, sempre para o outro. A outra tentação que vive diante do pregador. Não tem agenda essa semana, não lê Bíblia. Na outra semana tem, meu Deus, essa semana eu tenho 3 agendas, meu Jesus amado, preciso de 3 mensagens, me ajuda. Quando não vai pregar, não lê. Quando vai pregar, que vai ler. Porque é sempre o compromisso para os outros, nunca para ele mesmo. Isso é uma tentação que está sempre diante de todo pregador, pastor, ensinador, professor. É fato, isso acontece. Devemos ter cuidado de não nos relacionar com a Bíblia como uma mera ferramenta de trabalho. Não, eu vou trabalhar, estou de escala, tenho que manusear a ferramenta. Não estou de férias, estou de folga, deixa a ferramenta para lá. Não, nada disso. Tem a ver comigo, com a minha vida espiritual, com a minha necessidade. Depois que Deus falar comigo, tratar comigo, aí sim eu falo, não, agora também não vou apanhar sozinho, né? Eu vou compartilhar esse negócio. Aí sim, já apanhei, Deus já falou comigo, me apertou, me tratou, agora eu vou dividir esse mistério também, hein? Outros vão sentir também, mas primeiro falou comigo. Então, é importante essa atitude mental, essa perspectiva de trazer a aplicação da Bíblia para si. E finalmente, o que estamos fazendo? Leia a Bíblia toda. Há uma riqueza insondável nisso. É a única maneira de conhecer as verdades completas acerca dos assuntos tratados na Bíblia, visto que a revelação de Deus mediante ela é progressiva. Sendo a palavra de Deus, ela é infinita. Mesmo as mentes mais férteis do mundo não podem abarcá-la completamente. Não há no mundo ninguém que esgote a Bíblia. Todos somos sempre alunos. E quem nos ajuda no esclarecimento das Escrituras é o Espírito Santo. Concomitantemente com a oração e estudo, ele que conhece as profundezas de Deus, pode ir revelando o conhecimento da verdade à medida que buscamos a sua face e andamos mais perto dele. Então vamos cumprir esses 5 passos. Vamos conhecer mais o autor da Bíblia. Vamos lê-la diariamente. Vamos ler a Bíblia em boa atitude mental e espiritual. Vamos ler a Bíblia devagar, meditando, em espírito devocional, não é? Em oração. E vamos prosseguir no nosso objetivo de ler a Bíblia toda. Conclusão, para nós encerrarmos. É de fundamental importância para o estudante das Sagradas Escrituras crer que a mesma trata-se da inspirada, infalível e inerrante Palavra de Deus. A Bíblia só merece ser estudada por quem nela crê. E a estes, certamente o Espírito Santo revelará a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Pois o mesmo Espírito que inspirou as Escrituras, também as preservou pelos séculos, na mais pura forma possível, para que tenhamos hoje, na língua portuguesa, a sua palavra. A Bíblia fala no tom de voz do próprio Deus, disse Charles Haddon Spurgeon. Assim, tendo as palavras de Deus em nossas mãos, devemos, primeiro, verificar quem somos em união com Deus, o seu autor, através de Cristo. Número 2, ser mais e mais submissos a ela na vida particular, familiar e pública. Terceiro, orar a Deus, que Ele nos ensine de si mesmo por ela. Quarto, temos um tempo regular e sistemático para aprender dela mais e mais. E quinto, ser cuidadosos
na proclamação dela. Observe que a mesma reverência que temos para com Deus também se deve à Escritura, porque ela procede unicamente dele, e não há nada no homem presente nela. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 15 e 16. E para encerrar, coloquei aí uma tabela com os livros, tendo as suas datas prováveis e os seus respectivos autores. Então você tem aí para poder consultar sempre o livro de Gênesis, escrito por Moisés, aproximadamente 1440 a.C. Aí do outro lado vem o Êxodo, depois abaixo do Gênesis, Levítico, do outro lado abaixo do Êxodo, Números, e assim vai intercalando. Você tem todos os livros do Antigo Testamento, aí na página 61, e do Novo Testamento, na página 62, seguindo o mesmo modelo, intercalado Mateus, Marcos, Lucas, João, todos os autores, data aproximada da escrita e aí o nome do livro. Segue também uma bibliografia para aqueles que desejarem adquirir material para se aprofundar mais no estudo deste tema, a bibliologia. E até aqui o Senhor nos ajudou. Não na próxima semana, não é? Mas daqui a 2 semanas começaremos então o próximo livro. Eu nem estou com ele aqui, mas já foi, até para mim acabou. Mas daqui a 2 semanas começaremos o Teontologia, Doutrina de Deus ou Teologia Própria. No dia 20, então, iniciaremos o nosso novo livro. Vocês me ajudem em oração aí. Amanhã, se Deus permitir, estaremos viajando para atender uma série aí de agendas lá nos Estados Unidos. A gente viaja amanhã à noite, chegando na sexta de manhã. Recebi uma boa notícia, a temperatura lá subiu. Semana passada, para a cidade que eu vou, estava menos 17, com sensação de menos 25. Saí daqui do 40 para descer lá no menos 20, imagina, uma variação de 60 graus. Você entra no avião aqui, pastor Elias, em São Paulo, com a camiseta assim, tem que descer lá com 4 casacos, cachecol e tudo mais. Mas falou, não, a temperatura subiu, agora está menos 3, menos 4, está menos 17, né? E aí minha preocupação é essa mesmo, que a garganta nessa variação é muito perigoso. Então eu chego lá na sexta e temos a inauguração de uma igreja na cidade de Stanford, que é na divisa do estado de Connecticut com o estado de Nova York. Sábado, congresso de círculo de oração no estado de Connecticut. No domingo também. Segunda é o único dia que fico livre. Na terça, um culto de ensino na cidade de Nova York. Na quarta, volta para Bridgeport, em Connecticut. Pega o avião, vai lá para Nova Orleans, no sul, estado da Louisiana. Prega lá na quinta, na sexta e sábado viaja para o Mississippi, congresso de ciclo de oração, volta para a Louisiana no domingo de manhã, prego lá, domingo à noite. Meu voo seria na segunda para chegar aqui na terça. Hoje recebi um comunicado da companhia aérea que cancelou já o voo de segunda de lá para cá. Me remanejou para o voo de terça, para chegar aqui na quarta. Então saio de lá na terça à noite, chego em Guarulhos perto do meio-dia, chego aqui em Vitória, em casa, umas 4 horas da tarde, mais ou menos, 4 a 5 horas da tarde. E aí já vim direto para cá. Já botei o livro lá na minha mala, os slides. Eu vou chegar praticamente vindo para cá. Agora, você me faz o favor, eu fazer esse trajeto todo para chegar aqui e não te ver aqui, ajuda aí, hein? Então, dia 20, querendo Deus, se Deus permitir, tudo isso nas mãos do Senhor. Algumas intercorrências às vezes mas se a gente orar e Deus colocar a mão e for a vontade dele, as intercorrências caem por terra. Nosso desejo, e pastor Elias, todos os congressos, o tema é sobre o Espírito Santo. A gente está vindo aqui já há alguns dias, todos os congressos, recebi, está lá, mulheres cheias do Espírito Santo. Então, pastor, vai dar um estudo aqui, mas fala para os obreiros, fala sobre o Espírito Santo. Falei, é mesmo, pastor? Falei, meu Deus.
Então, se vocês verem os vídeos, falam, mas ele já pregou isso aqui, é porque Deus mandou falar aqui, agora eu vou falar tudo de novo lá. E eu estou crendo que vai batizar um bocado lá também, hein? Aleluia. Então é isso aí, irmãos, vamos orar, vamos estar de pé, vamos orar. Quando vocês saírem por aqui, tem uma bênção esperando vocês, que é a prova. Você vai pegá-la, você vai levar para casa, você vai botar ela no chão, você vai ajoelhar em cima dela, em jejum. É bênção, a prova é bênção. Se você aí tem um amigo, um irmão lá da igreja que não veio, pode pegar e levar para ele. Então traga essa prova pronta no dia 20, que é quando retornaremos. Então não deixe de passar ali e pegar. E esteja orando por nós. Eu vou estar assim, mantendo os irmãos um pouco informados sobre essa jornada lá, para que os irmãos aí que estarão intercedendo, também estejam cientes do que Deus, por bondade, estará fazendo através das nossas vidas, né, no norte aqui do nosso continente. Mais uma vez o nosso pastor está aí, eu não perco a oportunidade de receber dele a oração e também nos despedir com a bênção apostólica. Não esqueça, passe aqui depois, pegue a prova e até o dia 20, se Deus quiser. Além da prova, pegue o livro ali também. Ajude o pastor Márcio a comprar o presente da missionária Natália. Tem que comprar quantos dólares para comprar o presente dela? Um bocado. Então, se cada um de vocês aqui comprar um livro, você vai comprar o presente dela com sobra. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento, o qual passamos aqui aprendendo mais e mais da Tua Palavra, Senhor. Que cada um de nós venha fazer um compromisso, ó Deus, de ter a sua Bíblia como livro de cabeceira, Pai. Mas não para ficar ali apenas tomando poeira, mas para fazer parte do seu dia a dia, ó Deus. Nós louvamos, Senhor, pela vida de cada um aluno, pela vida do Márcio, Senhor, nosso professor, que o Senhor venha guiá-lo, ó Pai, até o seu local de destino, debaixo das Tuas mãos poderosas, ó Deus, que o Senhor venha tomar aquele avião em Tuas mãos, ó Pai, e que o Teu Filho venha ser bênção, canal de bênção ali onde ele for. Nós louvamos ao Teu nome e pedimos ao Senhor que venha nos levar em paz aos nossos lares, Pai, guardando-nos e nos livrando de todo mal. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o grande e sublime amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós que aguardamos a vinda de Jesus. E vamos dizer juntos, amém.